Meu nome é Renato, tenho 53 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 5 anos. O que eu estou prestes a compartilhar aconteceu em uma das minhas viagens. Gosto de aproveitar minhas férias em passeios com minha família. Na minha opinião, é o melhor jeito de se gastar dinheiro. Na época, minha esposa e minhas filhas estavam em um congresso nos Estados Unidos e eu acabei ficando sozinho aqui no Brasil. Nesse caso, eu acabei pegando minhas férias e fui viajar sozinho. Aproveitando disso, eu escolhi um lugar bem mais tranquilo dessa vez, pois queria mesmo descansar. Decidi passar um fim de semana em uma cidade no interior de Minas Gerais. Me hospedei em um hotel com um estilo bem conservador, pois eu gosto muito desse tipo de decoração. No começo achei tudo fantástico. Antes de eu ir para o meu quarto, o gerente fez um tour para me mostrar todos os salões do hotel. No salão principal havia uma estante com as bebidas mais caras daquele lugar. Eram produtos importados. Infelizmente eu não pude experimentar nenhum, pois eram do antigo dono. O lugar era incrível, mas talvez eu tivesse escolhido outro se soubesse que viveria uma experiência horrível lá. Na primeira noite, estava no quarto assistindo TV, quando senti um cheiro muito forte de charuto vindo do corredor. Aquilo foi me deixando extremamente incomodado, pois eu havia parado de fumar. E é proibido fazer aquilo em local fechado. Será que aquela pessoa não tinha noção disso? Resolvi então abrir a porta e o corredor estava cheio de fumaça. Alguém havia fumado um charuto ali sim, mas não vi quem era. Algumas horas depois eu estava me preparando para dormir. Saí um pouco na sacada para tomar um ar. Foi quando senti aquele cheiro forte novamente. Então eu olhei para a sacada da direita e havia um senhor de terno fumando um charuto. Eu já estava tão irritado com aquela situação que não fui nem um pouco educado com ele. Já fui dizendo que não era permitido fumar nos corredores do hotel. E logo em seguida perguntei se havia sido ele. Então ele me encarou por alguns segundos e saiu da sacada. Eu fiquei com muita raiva, pois tinha certeza de que era ele. Logo a fumaça começou a entrar no quarto pela porta. Ele estava fumando no corredor novamente. Eu abri a porta já falando para ele ir lá fora fumar. Bem no fim do corredor eu o avistei de costas para mim e caminhando até o salão principal. Eu fui atrás gritando e perguntando se ele era surdo, mas nem olhou para trás. Foi quando eu o vi abrindo a estante de bebidas. Eu disse que isso era proibido, mas mesmo assim ele serviu um copo de uísque, tomou me encarando, tragou seu charuto e subiu para o quarto. Eu acabei desistindo de falar com aquele senhor, pois ele não estava nem aí para mim. Então decidi no dia seguinte falar diretamente com o gerente sobre aquele hóspede malcriado que estava no quarto ao lado do meu. Assim que eu acordei, fui direto na recepção conversar com o gerente. Ele não estava no momento, então eu aguardei até ele chegar, pois o assunto era muito sério. Depois de algum tempo, ele chegou e me chamou para conversar. Eu tentei manter a calma, mas não consegui. Estava muito irritado com aquele senhor. Logo contei tudo ao gerente e ele pediu para eu me acalmar, mas não adiantou. Quando parei de falar, o gerente logo me disse que o quarto ao lado não estava alugado. Era impossível eu ter visto alguém lá, pois ele nem estava disponível para hospedagem. Nessa hora eu fiquei extremamente revoltado, pois havia um senhor lá na noite passada. Só que o gerente não quis acreditar em mim. Então ele me pediu para irmos conversar na sua sala, pois aquilo começou a gerar um tumulto. Logo que eu entrei na sala dele, vi uma foto daquele senhor na parede, e já fui dizendo ao gerente que aquele era o homem que eu havia visto no quarto ao lado. Assim que eu disse isso, ele fez uma cara de espanto e me perguntou se eu tinha certeza de que aquele senhor da foto era a pessoa que eu tinha visto. Eu confirmei na hora.
Até a roupa que ele estava usando era a mesma da foto. Ele havia fumado por todo o hotel e bebido o uísque do antigo dono. Então o gerente me disse que o senhor da foto era o antigo dono do hotel. Na hora eu pedi desculpas, pois realmente não sabia. Então ele tinha todo o direito de ir lá beber o quanto quisesse. Logo o gerente me interrompeu e disse que aquele senhor, o antigo dono do hotel, havia morrido no quarto ao lado do meu. Por isso aquele quarto não estava disponível. Por isso que as bebidas não poderiam ser tomadas. Foi uma forma de manter a memória de quem havia construído aquele lugar. Na hora eu me arrepiei inteiro e fiquei sem saber o que falar. O gerente, vendo o meu estado, tentou me acalmar, falando que mais pessoas disseram ter visto aquele senhor vagando pelo hotel, fumando seu charuto, bebendo de sua coleção particular, pois era uma das coisas que ele mais gostava de fazer enquanto vivo. Mas não era para eu me preocupar, pois ele não fazia mal a ninguém. Depois dessas palavras, eu só queria ir embora daquele lugar. Fiz o check-out e fui para o carro. No banco do passageiro havia um charuto e um cartão escrito: "Volte sempre". Meu coração disparou naquele momento. Tremendo, eu liguei o carro e, pelo retrovisor, eu vi aquele senhor no fundo da garagem escura, encostado na porta, olhando para mim. Nessa hora eu acelerei o carro e fui embora daquele lugar, sem olhar para trás. Meu nome é Osvaldo, tenho 50 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 22 anos. Você acreditaria se eu dissesse que tenho a história de pescador mais apavorante que você jamais ouviu? Acho que não, né? Histórias de pescador são, na maioria das vezes, mentira. Mas essa não. Ela é verdadeira. Eu vi acontecer. Eu sempre gostei de pescar. Todo final de semana eu pegava minhas coisas, colocava dentro do carro e saía para a beira de alguma represa. Sem querer me gabar ou inventar nada, eu era um bom pescador. Sempre pegava os maiores peixes. Um dia ouvi falar sobre uma represa que tinha os maiores e mais bonitos peixes da região. Logo eu me interessei e perguntei para um amigo fazendeiro sobre essa tal represa. Ele me contou que ela possuía os melhores peixes, porque ninguém nunca ia lá pescar. Eu questionei sobre o porquê disso. Então ele me falou que a represa era assombrada por um pescador. Na hora eu comecei a rir. Não estava acreditando que aquele homem teve a coragem de me dizer tal mentira só para eu não ir lá pegar os peixes. Mas ele ficou sério. Disse já ter visto coisas lá. Eu perguntei o que ele tinha visto, mas desistiu de me contar. Disse que eu não acreditaria mesmo. Ele estava certo, não ia acreditar naquela besteira. Logo falei que ia sim pescar naquela represa, e ainda traria os peixes para ele ver. Assim que dei as costas, ouvi ele dizer: "Pode ser mentira, Osvaldo, mas para pensar. Por que então tem tantos peixes naquela represa? Por que ninguém vive pescando naquele lugar?"
pense nisso. Eu continuei andando e não dei bola para o que ele estava dizendo. Me arrependo até hoje de não o ter ouvido. Por volta das 10 horas da noite, eu cheguei na tal represa. Não estava nem um pouco com medo. Se essa era a intenção daquele fazendeiro, ele não conseguiu. Sentei, amarrei 3 varas, joguei um pouco de ração na água e esperei. Passado alguns minutos, notei que do outro lado da represa havia um vulto sentado praticamente na minha direção. Com minha lanterna, iluminei o outro lado e vi um homem sentado. Também estava pescando. Ele me encarou, mas eu desliguei a lanterna, pois estava o atrapalhando. Naquela hora, percebi que realmente era tudo uma grande mentira, pois havia outro pescador que provavelmente não se importava com os boatos sobre aquele lugar. De repente, alguém sussurrou atrás de mim, dizendo: "Vai embora." Nessa hora, meu pescoço ficou todo arrepiado. Assustado, peguei a lanterna e apontei para trás, mas não havia nada. Então eu apontei para o outro lado da represa, e o pescador havia sumido. Depois disso, tudo se acalmou e eu continuei pescando. De repente, um graveto acertou a ponta de uma das minhas varas e a quebrou. Alguns segundos depois, outro graveto acertou minha outra vara e a quebrou também. Vendo que alguém estava fazendo aquilo de propósito, peguei um dos gravetos e joguei na mesma direção de onde veio. Para minha surpresa, ele foi arremessado na mesma hora e atingiu minha cabeça. Nessa hora eu comecei a gritar para aquela pessoa parar de fazer brincadeiras. Provavelmente era alguém tentando me colocar medo. Então, eu vi algo mexer na beira da represa, bem em frente onde eu estava sentado. Me aproximei bem lentamente e vi que havia um homem na água, somente com metade da cabeça para fora. Seus olhos estavam brancos e sua pele estava em decomposição, como se estivesse por muitos dias na água. Então ele disse: "Saia da minha represa." Nessa hora, um arrepio percorreu meu corpo e eu saí correndo sem olhar para trás. Entrei no carro e fui embora. Eu tenho a imagem daquele homem na água até hoje em minha memória. Espantado com tudo o que havia visto, fui procurar o fazendeiro para me dar explicações sobre aquilo. Pelo meu jeito, ele já havia percebido que eu tinha visto algo diferente naquela represa. Eu então disse que ele poderia me contar tudo sobre aquele pescador. José era um homem muito rico que tinha construído uma enorme fazenda. Por gostar de pescar, construiu uma represa e a encheu com as melhores espécies de peixes. Era algo invejável até mesmo por seus amigos, que convidava para pescar junto com ele. Questionado sobre vender o local, ele disse que jamais faria aquilo por dinheiro nenhum. Um de seus amigos, 3 vezes mais rico, ofereceu uma quantia enorme pela fazenda, mas obteve um não como resposta. Com raiva por não ter conseguido o que queria, durante uma pescaria na fazenda, ele empurrou José na água e, com seu pé, não o deixou sair de lá com vida. Depois da tragédia, sua mulher acabou vendendo a fazenda para esse amigo, que disse ter visto José cair na água, mas não pôde fazer nada. A quantia era milionária
Porém, José ainda continua lá, cuidando do que lhe foi tirado. Dizem que nunca ninguém conseguiu pescar naquele lugar, pois o fantasma do pescador sempre aparece para impedir. Meu nome é Renan, tenho 27 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 5 anos. Na época eu havia perdido minha mãe em um acidente muito trágico. Em um final de semana decidi ir buscá-la de carro para fazermos um passeio. Porém, na volta, um caminhão entrou na contramão e veio na nossa direção. Eu rapidamente tirei o carro da estrada e ele capotou várias vezes. Minha mãe havia tirado o cinto para pegar sua blusa no banco de trás. Ela foi arremessada para fora do carro. Fiquei muitos dias entre a vida e a morte. Tive sonhos muito estranhos, ouvi vozes, mas finalmente me recuperei, diferente de minha mãe. Eu queria morrer naquela época. Fiquei sem chão. Mas sempre fui muito forte e sabia que ia sair dessa. Então decidi fazer um cruzeiro 5 meses após a morte dela. Aquilo iria me fazer bem. Sozinho eu embarquei em um cruzeiro pelo litoral do Brasil. O navio era lindo e eu cheguei a sentir um pouco de paz ali. Mas isso durou pouco. Na segunda noite, eu entrei em desespero e bebi muito. Então saí e comecei a caminhar pelo convés. De repente, eu vi um homem dependurado na grade. Ele iria pular. Seu semblante pálido me apavorou. Antes mesmo que eu dissesse alguma coisa, ele deu uma gargalhada como de um louco e pulou no mar. Eu aprontei um escândalo, pedi socorro e logo as pessoas se aproximaram. Elas não acreditaram em mim. Eu estava bêbado. Quem acreditaria? Mas eu sei o que eu vi. Na manhã seguinte, na mesa do café, o capitão do navio apareceu no salão e de forma muito estranha ele me encarou e veio até mim sem falar com ninguém. Para minha surpresa, deixou uma foto na minha mesa e saiu. Quando olhei aquela foto, era o homem que havia pulado no mar na noite passada. Eu me levantei desesperado. Olhei para os lados, mas o capitão não estava mais lá. Ofegante, eu corri para minha cabine. Não estava acreditando. Será que o capitão havia visto também? Fui correndo até a central de informações e pedi para a atendente identificar aquele homem e sua cabine. Meu desespero a convenceu de que algo de ruim havia acontecido e nem me perguntou se eu tinha parentesco com ele ou não. Com o número da cabine em mãos, eu fui até lá. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Leonardo era o nome dele. Com toda a minha força, arrombei a porta e levei um susto. A cabine estava toda revirada e haviam marcas de sangue por todo lado. Meu coração disparou. De repente, eu senti que havia alguém atrás de mim. Eu então fiquei imóvel e senti que a pessoa se aproximou bem perto do meu pescoço. Cheguei a sentir sua respiração. Então eu ouvi: "Você está me procurando?" Rapidamente me virei e era o homem da noite passada. Seu rosto estava todo machucado
Sua pele estava roxa como se fosse um corpo vítima de afogamento. Seus olhos começaram a virar e de sua boca saiu muita água e depois começou a jorrar sangue. Eu então fechei meus olhos e gritei por socorro. Nessa hora, aquele homem desapareceu. Não estava entendendo. Estava eu tendo alucinações. Então peguei novamente a foto para confirmar que aquela coisa que havia aparecido tinha a mesma feição daquele homem, e tinha. Percebi também que havia algo escrito atrás da foto. Me encontre. Nessa hora, um arrepio percorreu meu corpo. O capitão havia entregado aquele papel. Mas por que ele queria me encontrar? Um sentimento estranho tomou conta de mim e eu sabia que precisava ir até a ponte de comando do navio. Saí correndo desesperadamente. Assim que cheguei lá, comecei a esmurrar a porta pedindo para abrir, mas não tive resposta. Comecei a gritar e pedir ajuda. Alguns seguranças vieram me conter, mas eu disse que havia alguma coisa errada na ponte e eles precisavam abrir a porta. Os seguranças então arrombaram e eu rapidamente entrei. Para minha surpresa, o capitão e mais 2 oficiais estavam mortos, esfaqueados na ponte de comando, e o navio estava à deriva. Minha cabeça estava doendo tentando processar tudo o que havia acontecido. Eu entreguei a foto para os seguranças e sem querer disse: foi ele. Esse homem na foto matou todos aqui dentro. Os seguranças chamaram resgate e a viagem foi interrompida. No interrogatório, eu apenas respondia: não sei, não tenho provas. Eu apenas vi e senti. Alguns meses depois, constataram realmente que Leonardo Moreira havia matado o capitão, 2 oficiais e em seguida se matou pulando do navio. Ele era uma pessoa com problemas mentais que sempre teve um sonho, entrar para a Marinha, mas por seus problemas nunca foi aceito. Uma pessoa doente que escolheu homens de honra, inocentes, para se vingar. Por isso o fantasma do capitão me procurou. Por isso depois eu vi o fantasma de Leonardo. Após o acidente, todos aqueles sonhos, aquelas vozes, eu virei uma pessoa sensitiva. Percebo as coisas. Sinto. Espero que consiga ajudar mais almas, mas que não seja tão traumatizante quanto esse relato. Meu nome é Alfredo, tenho 67 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 50 anos. Na época eu morava no sítio com meus pais. Nossa vida nunca foi fácil. Eu ajudava meu pai na roça desde os meus 12 anos de idade. Porém, tudo acabou ficando ainda mais complicado. Certo ano, uma chuva de granizo acabou com a lavoura de café do meu pai. E esse era o nosso principal sustento. Ele então chegou até mim e disse que precisava ainda mais da minha ajuda, não na roça junto com ele, mas trazendo dinheiro de fato para a nossa casa. Na época eu ajudava meu pai e não ganhava nada. Essa era a minha contribuição, mas eu entendi que precisaria de dinheiro a mais entrando em casa. Como sempre, eu me dispus a ajudar no que pude. No dia seguinte, levantei logo cedo e fui procurar trabalho nos sítios vizinhos.
Foram 2 ou 3 dias batendo de porta em porta e nada. A situação estava difícil para todo mundo. No 4º dia eu finalmente consegui trabalho. Não era o melhor serviço do mundo, mas era o suficiente para ajudar lá em casa. Eu não conhecia aquela fazenda, muito menos a família. Era um pouco longe das nossas redondezas, mas o dono de lá, apesar de ter uma cara de poucos amigos, não me tratou mal. Eu ia trabalhar dando comida para os porcos daquela fazenda. Eles precisavam de alguém para fazer isso, já que eram mais de 20 porcos selvagens e esfomeados que aquele homem criava para vender. Logo no primeiro dia de trabalho, após meu patrão explicar como eu prepararia a comida e os cuidados com os porcos, pois eles eram extremamente selvagens, ele me fez uma pergunta um tanto quanto inusitada. Alfredo, você não é encanado com as coisas, não é? Essas coisas supersticiosas. Mesmo sem entender o motivo da pergunta, eu respondi que não e questionei o porquê. Ele então respondeu: é que tem uma cruz no canto do chiqueiro dos porcos. Meu patrão começou a olhar para os lados, meio constrangido por ter falado aquilo, e ficou quieto logo em seguida. O clima ficou meio pesado naquela hora, então nem quis perguntar o porquê daquela cruz. Só disse que cruz era sinal sagrado e não teria por que eu temer. Ele, seco e olhando para baixo, disse: assim é melhor, e se retirou. Lá fui eu dar comida para os porcos pela primeira vez. Chegando no chiqueiro, eu me assustei, não pela cruz que logo avistei, mas pela agressividade dos porcos. Eles faltavam comer uns aos outros. Quando viram eu chegar com os baldes de comida, começaram a se atropelar, espirrando lama para todo o lado. Não conseguia nem abrir o chiqueiro, mas precisava encarar aquilo. Então eu abri o portão com o pé e entrei me equilibrando para não escorregar na lama. Assim que despejei o primeiro balde no coxo, uma avalanche de porcos esfomeados veio para cima de mim e eu caí. A comida dos outros baldes caiu sobre mim e os porcos me atacaram. Alguns me morderam com tanta força que chegou até a sair sangue. Não conseguia me levantar. Eu então comecei a gritar por socorro, mas o chiqueiro, por ser do tamanho de uma quadra de futebol de escola, ficava muito longe da casa e ninguém estava me ouvindo. Nessa hora eu ouvi um grito fino e alto dizendo para os porcos saírem de cima de mim. Todos então se assustaram, rapidamente me largaram e, como um rebanho guiado, foram para o outro canto do chiqueiro. Era um garoto de uns 8 anos mais ou menos que havia gritado. Ele estava sentado na cerca de madeira próximo à cruz. Eu me levantei e agradeci. Ele então disse: você poderia ter morrido. Esses porcos são extremamente selvagens. Logo eu perguntei: como você conseguiu com que eles obedecessem a você desse jeito? Ele então respondeu: eu sou filho do dono daqui. Desde novinho eu tenho contato com esses porcos. Sua ajuda vai ser muito boa para meu pai. Ele está com a cabeça quente, coitado. Bom, é melhor você ir buscar mais comida. Não vai querer ter problemas com ele logo no primeiro dia. Rapidamente eu fui pegar mais comida. Meu patrão então veio me perguntar como estavam indo as coisas. Eu disse: mais ou menos, patrão. Nunca tinha visto porcos desse jeito. Eles derrubaram a comida toda, até me morderam. Se não fosse seu filho ter tocado eles, eu acho que teria sido comido vivo. Muito esperto seu garoto, viu? Nessa hora, a feição do meu patrão mudou drasticamente. Ele arregalou os olhos, começou a tremer como se fosse me dar uma bronca muito grande.
mas simplesmente correu para dentro da casa. Eu, sem entender, fui atrás dele e o encontrei sentado na sala com a cabeça baixa e sua esposa o consolando. Tirei o chapéu da cabeça, coloquei no peito e disse: "Patrão, falei alguma coisa de errado? Não foi minha intenção, viu? Vou voltar a fazer o meu trabalho." Ele disse: "Não, espera. Não foi culpa sua. Eu pensei que estava louco, mas você também ouviu. Meu filho costumava me ajudar a cuidar dos porcos, mas você viu o quanto eles são selvagens. Certa vez, não levamos o suficiente para alimentar todos eles. Eu então pedi para ele esperar no chiqueiro, em cima da cerca onde era seguro, e fui buscar mais comida. Quando voltei lá, os porcos estavam comendo meu filho. Seu rosto não possuía nem mais os olhos. Ele gostava de brincar entre as cercas de madeira. Ficava se equilibrando nelas. Deve ter se desequilibrado e caído dentro do chiqueiro. Já faz 1 mês. Eu não me perdoo até hoje. É por isso que coloquei aquela cruz lá. Mas na semana passada, quando fui alimentá-los, eu vi meu filho atrás daquela cruz. Ele me observou e desapareceu. Pensei que estava louco, mas agora você também viu o fantasma dele." Um frio percorreu meu corpo. Não sabia o que dizer. Ele arrancou do bolso um maço de dinheiro e me entregou. "Pegue, esse é o seu pagamento do mês. Está dispensado. Eu vou vender aqueles porcos e destruir o chiqueiro. Com seu relato, comprovei que a alma do meu filho ainda continua presa aqui. Vá embora e não conte a ninguém sobre isso." Eu então saí daquela fazenda. No caminho de volta, passando pelo chiqueiro, eu olhei novamente para a cruz e tive a impressão de avistar o garoto mais uma vez. Ele estava escondido atrás da cruz e me observou atentamente. Alguns segundos depois, simplesmente desapareceu. Nunca contei isso para ninguém, nem para os meus pais. Mas já se passaram 50 anos. Creio que a alma daquele garoto já está em paz.